convidar você que hoje vai receber uma palavra compartilhada da palavra de Deus. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra tem firme fundamento. Essa palavra tem o Espírito Santo que hoje traz vida. Como pode uma palavra tão antiga ser tão atual? Como pode uma palavra ter trazido vida, ter trazido cura em gerações passadas e hoje ter o mesmo poder? Essa é a palavra de Deus que eu incentivo você a ler todos os dias, a pedir ao Espírito Santo que traga luz, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra tão linda e tão difícil também de viver, mas ela terminou em milagres. É a palavra de Isaías 38. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito da doença e da cura do rei Ezequias. Ezequias, se você quiser procurar na história também, você que gosta de saber da história, saber se é verdade, é tão importante a gente confirmar, é tão bom, e a nossa fé só vai sendo crescente, porque você vai vendo que na história tudo mostra o poder de Deus, e a palavra dele não deixou nenhuma falha, não tem nenhum lugar duvidoso, mas você pode conferir o que eu estou falando com você hoje. A palavra de Isaías 38, você pode procurar sobre o rei Ezequias. Ele foi sucessor de Acás, que foi o pai dele. E o sucessor de Ezequias foi seu filho Manassés. Até a história comprova tudo que foi verdade um dia e continua sendo verdade, continua sendo vida. E hoje eu quero compartilhar com você essa palavra de vida. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida, e mais eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Este é o sinal de que Yahvé fará o que empenhou em sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol de fato voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor dá a cura. O Senhor envia para ele ali uma cura. Mas primeiro ele recebeu uma sentença.
ele recebeu uma palavra de morte. O próprio Deus, ele tem poder para trazer vida e morte. O Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder sobre todas as situações. Mas aqui o Senhor permitiu o profeta Isaías dar uma palavra para ele: coloque em ordem a sua casa. Essa palavra tem muito sentido para nós. Podemos colocar em ordem os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos filhos, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Então essa palavra que o profeta Isaías determinou sobre a vida de Ezequias, o rei Ezequias, era sobre a morte. Mas ali ele tinha um crédito com o Senhor, ele buscava o Senhor de todo o coração, e ele inclinou-se para a parede, ele virou para a parede, e ele clamou a Deus. Clamar é um pedido maior, é uma dependência maior. Muitas vezes ela vem acompanhada com lágrimas, com dor, com renúncia. E ele clamou, porque na hora da dor, na hora da enfermidade, a gente vê realmente como nós dependemos unicamente de Deus. Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos fortalecer, mas todo o poder da vida e da morte só está em Deus. Não há outro que possa livrar como o nosso Deus. E ali ele se apresenta para Ezequias de uma maneira que ele não conhecia. Através da enfermidade, ele pôde ver o Senhor Deus, porque ele clamou e ele recebeu cura. E Deus falou para o profeta Isaías: volta lá e fala para ele que eu acrescento 15 anos da vida dele. Ele tem mais 15 anos para me servir, e isso em cura, em milagres. E Deus dá também, além de um milagre, Deus dá um sinal para ele. E maravilhas Deus faz naquele dia na vida de Ezequias, porque ele recebe um sinal. Deus fala para ele: eu vou retroceder o sol. Ele vai retroceder 10 graus, assim que Deus faz. E naquele tempo as pessoas seguiam o relógio de Acás, que recebeu o nome do pai dele, o rei Acás. E aquele relógio, ele retrocedeu 40 minutos. Em estudo eu fui buscar e procurar entender essa palavra. Aquele sol, naquele dia, ele retrocedeu 40 minutos para dar um sinal para Ezequias que Deus estava curando ele, e que também ia dar esse sinal para toda a cidade dele, ia livrar a cidade dele inteira daquele perseguidor Senaqueribe, aquele homem, aquele rei perseguidor que tinha levantado 185.000 soldados para vir contra Jerusalém. Mas ali naquela noite o Senhor mandou apenas um anjo para destruir todo aquele exército contrário. Então Ezequias recebeu cura, recebeu milagre, recebeu sinais e maravilhas, porque Deus mudou a sorte daquele rei naquele dia. E hoje Deus pode mudar a minha e a tua sorte. Basta você clamar, você esperar pelo Senhor, porque ali Ezequias não olhou para as ameaças do rei inimigo. Ele não olhou para as ameaças, porque o rei ameaçava ele. O inimigo ameaçava ele de todas as formas, com carta, com ameaças. Mas Deus deu vitória para Ezequias. Deus deu uma cura para ele poderosa de uma enfermidade que você pode ler aqui em Isaías 38. Uma enfermidade que ele estava à beira da morte. Mas Deus mudou a sorte de Ezequias. E Deus pode mudar a tua sorte também. Eu gostaria de ler mais sobre esse texto maravilhoso, mas eu quero concluir com você que Ezequias recebeu o milagre de cura, prolongamento de sua vida.
além de um sinal com o sol retrocedendo. Hoje eu quero orar com você e pedir que essa bênção que Ezequias recebeu através da vida do profeta Isaías e através da fé dele no nome do Senhor, eu quero compartilhar com você e que você receba, como eu também quero e preciso receber, cura, milagres, sinais e maravilhas que só Deus pode fazer. Muitas coisas o médico pode fazer, muitas coisas a tua família pode fazer por você, mas há coisas que só Deus pode fazer. Só Ele pode curar enfermidades incuráveis, só Ele pode realizar o impossível e que Ele realize na tua vida como eu creio que Ele realiza na minha também, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor Deus, e pedir ao Senhor, Pai, por essa bênção, Pai, por essa cura, por esse milagre, Senhor, através desse clamor, Pai, que eu faço ao Senhor agora, que já foi com choro, Senhor, antes de iniciar aqui, Senhor, porque não há, Senhor, como nos arrependermos, Pai, sem lágrimas. Não há, Senhor, como reconhecer, Pai, a tua bondade sem lágrimas, sem renúncia no nosso coração. Mas, Senhor, neste dia, eu quero clamar, Senhor, por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos, por aqueles semelhantes meus, por aqueles que ouvem essa palavra, Senhor. Ó Deus, e em concordância recebem essa palavra, Senhor, de cura. Que o Senhor possa, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor venha nos curar, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, dar muitos anos, Pai, de vida, de paz, de cura, Senhor. Prolonga, Senhor, a nossa vida, os nossos dias com cura, para que possamos te servir como o rei Ezequias te serviu de coração. Pai, muda a sorte, Pai, daqueles que estão precisando agora. Muda a sorte, Senhor, daqueles que têm, Senhor Deus, necessidades, enfermidades. Pai, necessidade de cura, de provisão, de portas abertas. O Senhor é o único Deus, Pai, do passado, Pai, do presente, Pai, e de toda eternidade que pode responder, Pai, com poder, Pai, com sinais e maravilhas. Senhor, fica conosco. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra. E que essa palavra gere vida nos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.